Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa leitura semanal. A leitura que traz a energia dos próximos dias. Lembrando que não é só uma previsão, tem a energia voltada para o financeiro, para o campo amoroso, nos próximos 7 dias, de acordo com o momento que você encontrar essa leitura. Essa leitura é ótima para a gente entender um pouco o que está por vir e às vezes ter uma orientação no momento em que a gente encontra essa leitura. Lembrando que é uma leitura coletiva, pode ser que se encaixe com o seu momento ou não. Peço que você pause o vídeo e veja qual das duas energias te chama mais atenção. Eu vou ter aqui o quartzo cristal e vou ter a sodalita. Aqui embaixo eu já tirei uma carta para cada uma das opções, que vai ter um arcano que vai reger a sua semana, tá bom? Não tenha pressa, pode pausar o vídeo e depois você volta para ver a sua leitura completa. Vamos começar pela energia da opção número 1. Aqui saiu a carta da justiça. Vamos entender o que mais nós temos aqui para vocês nessa semana. Que nós temos de energia para quem escolheu a opção um, energia feminina, compromissos, ansiedade, coração, finalização de ciclos, conselho lua. Ok. Dinheiro, amor, amigos, espiritualidade. Vamos lá para a nossa leitura. Vamos lá. Algumas pessoas que escolheram essa opção, elas estão com um senso de justiça. Como é esse senso de justiça? Tem pessoas que estão esperando ou alguma mensagem, ou achando injusta algum tipo de situação e está querendo ter mais clareza diante disso. Eu sinto que quem escolheu a opção número um está esperando por resposta ou de alguma pessoa ou de algum processo. São pessoas que vem muita energia de pessoas que estão sofrendo também por relacionamento. Se não é você, releva, tá? Mas tem pessoas que estão se desgastando, tanto que a energia principal, que aqui eu sempre coloco, né, dinheiro e fluidez. Eu troquei um pouco a ordem, mas o que importa é assim, ó. Tem gente que vai estar com relacionamentos fluindo. E tem pessoas que vão estar com o financeiro travado. E tem outras pessoas que vão estar com o relacionamento travado. Acho que eu estou repetindo a mesma coisa, né? Tem gente que vai estar com o financeiro fluido e o relacionamento travado. Tem gente que vai estar com o financeiro travado e o relacionamento fluindo. É como se dentro da tua cabeça você precisasse que para um dar certo, o outro tem que dar errado, ou para o outro dar errado, um tem que estar certo. Nós fomos programados em vários níveis, né, meus amores? Então, quando você precisa acreditar que você não pode ter sucesso nas duas partes, você está sempre abrindo mão de um lado. Então, se eu estou muito bem financeiramente, será que eu vou realmente encontrar uma pessoa bacana? Se eu estou muito bem no meu relacionamento, será que eu consigo ser próspera? Então, existe um conflito nessas pessoas que escolheram essa opção número um. Então, também vai ter muito um senso de justiça. Aí você se adapta. Se for no teu lado financeiro, ter um senso de justiça, que as pessoas te correspondam, que você ganhe o que você merece, sabe? Tem uma energia muito de, será que eu estou trabalhando demais, ganhando de menos? Se for no relacionamento, aí você vai ter essa sensação de estar recebendo pouco dos outros, tá? Então toma muito cuidado. Evita desgaste, evita conclusões nessa semana, tanto financeiras, compras financeiras, como conversas. Sabe, você está num relacionamento e você vem empurrando por muito tempo algumas coisas que estão te incomodando. E aí, essa é uma péssima semana para você abrir a boca e falar sobre isso, porque pode findar em ruptura, pode findar em desgastes. Então,
é melhor você esperar passar 7 dias e você ir anotando. Eu gosto muito de escrever. Você vai anotando aquilo que está te incomodando hoje. E daqui uma semana, lê de novo e vê se faz sentido. No financeiro, do mesmo jeito, anota o que que você está querendo comprar, quais são esses gastos, e daqui uma semana você volta para olhar se aquilo realmente tinha muita importância. Essa semana não é uma energia de resolução, é uma energia de dar tempo para as coisas. Até porque você pode estar em movimentos, vinha de um estado de muita ansiedade ou de movimentos e que agora precisa de um tempo para você ir digerindo algumas situações, algumas conclusões. Então, algo que possa estar pesado ou chateado, né, assim, exigente. Sabe aquela chateação que você tem? Possa ficar mais aflorado, mas é porque tem um tempo certo para as coisas irem se integrando. Eu amo usar o exemplo da nutrição, né, que é a alimentação. Para você ter um resultado de uma dieta ou ver como o seu corpo funciona, demora mais ou menos um mês. Nos processos da vida, seja mudança, relacionamento, financeiro, você tem que passar um tempo executando para você ver o resultado daquilo. Entende? Então, tá pedindo muito nesse tempo, agora, né, para esses próximos 7 dias, esse autocuidado, cuidar da sua pessoa. Você pode ser homem ou mulher, tá? Mais pedindo para você trabalhar o seu receber, trabalhar o seu merecimento, trabalhar a sua energia, que a gente chama muito de energia feminina, tá? Na parte do financeiro, foi como eu falei, pode ser que as coisas fluam melhor, já estão fluindo. Só que você precisa respeitar esse tempo dessas coisas, sabe? E principalmente amadurecer a ideia do que você precisa gastar ou não com você. Eu vejo mais um movimento de ganhos, de você se movimentando e a vida te trazendo, ou você trabalhando no seu bem-estar e as pessoas lembrando de você, né? Se você é autônomo, CLT, o seu bem-estar vai estar contaminando de forma positiva ao teu redor. Então é muito importante o que você vai decidir a partir desse sentimento, tá? Aqui na casa dos amigos, a, a luz apagou. Deixa eu acender aqui a luz. Continuando. No teu meio de amigos, vai estar uma energia muito boa, tá? Você tendo muita clareza sobre vários processos aí, sobre, sabe quando você se aproxima das pessoas certas e você muitas vezes escuta uma palavra que você gostaria? No meio das amizades, você vai estar sabendo bem escolher quem é para estar perto de você, as pessoas que agregam na sua vida, e isso vai ser bem interessante, tá? No lado da espiritualidade, a espiritualidade está trabalhando o teu enraizamento, trabalhando o teu crescimento, está trabalhando a tua visão a longo prazo. Por isso que, quando eu falei para você, escreve o que você está querendo financeiramente, escreve os teus incômodos emocionalmente e ver daqui um mês não, uma semana, mas pode ver daqui um mês também, tá? Para você ver se faz sentido, é porque você está sendo trabalhada a enxergar as coisas, ou trabalhada a enxergar as coisas de outra forma, porque é um momento de fincar as suas raízes, mas que esse fruto, esse crescimento, ele seja brilhante, sabe? Então, às vezes, você está se incomodando com uma coisa específica, mas é porque está tendo muita relevância para você aquele movimento ou não do outro, tá? E eu vou até trazer um exemplo de uma cliente que o companheiro dela se cuida muito, faz muitas coisas, e ela estava se sentindo extremamente incomodada, né? Porque achava que ele ajudava pouco. Se você for olhar, ele não ajuda pouco. Só que ele estar em movimento se cuidando incomodava ela. Por quê? Porque ela não conseguia abrir mão de ter que dar de conta de tudo para também se cuidar. Então, você entende que não é sobre o outro, é sobre ela definir algumas coisas e focar nela. Então, não é que ela estava cansada dele, ela estava cansada de não conseguir dar prioridade para ela. Então, quando você faz esse panorama, evita desgaste emocional, financeiro, vão surgir novas parcerias para você.
tanto uma nova forma de se relacionar para quem já tem um relacionamento, tanto novas oportunidades na questão de emprego, de entre outras coisas, porque você mudou a forma como você se olha, você mudou a forma como você se trata. E aqui o maior obstáculo, meu amor, é o seu coração. É a forma como você sente as coisas. Estou falando com pessoas que sentem demais as coisas. Então, se alguém te dá uma opinião negativa, você sente demais e você vai tentar remoer o que faz sentido e o que não faz, sabe? E isso aqui desgasta muito a tua energia, porque você poderia estar preocupada com o que você quer plantar, com o que você quer colher, mas não. Vem uma energia muito do o emocional, tá sempre tentando atrapalhar, não é nem atrapalhar, ele comanda mais dos teus pensamentos, entende? Então, se aquela pessoa, ela te traz uma opinião, não é tanto sobre aquela pessoa, é uma opinião. E tá tudo bem. E aí você vê o que faz sentido ou não para você. Mas aquilo não pode ter força para te machucar ou força para te fazer duvidar do teu potencial, porque senão você vai estar sempre na mão do mundo, e o mundo muitas vezes é cruel, tá? E aqui fala sobre essa finalização de ciclos essa semana, finalização. Tem muita coisa que vai ficar clara para você nos próximos dias, seja 7 dias, 14 dias, um mês, quando você fizer essa reflexão. Às vezes é muito importante a gente sair da nossa cabeça, deixar claro ali no papel, para depois voltar e olhar com outro viés. Tem situações que você parece que você está vivendo novamente, né? Só que você não tem mais a mesma cabeça. Por isso, tô te passando esse exercício de anotar as suas demandas, suas angústias e olhar daqui um tempo. Porque pode ser, ó, a carta da Lua traz isso, né? De você trazer luz para coisas que estão te incomodando, que pode ser que você tire outra conclusão sobre isso. Mas quando você fortalece a sua energia, você fortalece o seu movimento, você fortalece o seu autocuidado, você fortalece. Porque a partir do momento que você se fortalece, o resto vai ter que se movimentar para acompanhar a tua energia, entende? Se não acompanhar, vai romper, vai dar confusão, mas você vai estar é, forte o suficiente para lidar com qualquer adversidade. O problema é que muitas vezes a gente coloca na mão do outro esse poder, entende? Então, esse senso de justiça, muitas vezes, ele pode te prejudicar e não te ajudar nesse processo, porque algumas coisas vão levar tempo. Sabe aquela pessoa que vai fazer uma compra e se passa uns centavos, ela está fazendo confusão por causa dos centavos? Só que às vezes você vai ali no supermercado e faltou os centavos. E o caixa vai, não pode deixar. Se a gente está sempre a ferro e fogo, eu acho que é assim essa frase. Como é que a gente encara alguns desafios da vida? Entende? Então, essa semana pede essa flexibilidade, porque às vezes o que a gente não está querendo olhar naquele momento vai se revelar em outro momento, com outra cabeça, com outro estado de espírito, né? Por isso que a gente fala, acalmai vossa mente, o seu coração, para que você possa ver com clareza depois. Porque nós temos as nossas programações, nós se sentimos de determinada forma, e se nós não estamos em paz, a tendência a tirar conclusões e resolver coisas rapidamente, bruscamente, e se arrepender depois, é muito grande. Então, esse senso de justiça, ele precisa ter um equilíbrio essa semana, para que você possa escolher coisas que favoreçam você. E aí, a gente vê um ciclo vindo com muito mais energia, com muito mais bem-estar, com coisas acontecendo, vitalidade, sexualidade e bênçãos, sabe, na sua vida. Então, é um momento dessa reflexão, porque essa semana vai estar essa energia muito forte para vocês, tá? Vamos olhar aqui, é, no oráculo Poder da Lua. Que energia nós temos para quem escolheu a opção número 1? Ciclos de cura. Vamos ver aqui. Ciclos de cura. Chocada, eu abri exatamente na página. Eu ia procurar aqui a numeração. Nesse momento, somos convidados a praticar o perdão, reconhecendo que carregar sentimentos e mágoas nos aprisiona e nos impedem de viver plenamente o presente. Lembra do que eu falei das escolhas? Não sei qual mágoa você está carregando, qual culpa, não sei, mas é hora de cura.
Ao liberarmos o passado, abrimos espaço para novas possibilidades em nossa vida. Esse é o momento para perdoar e liberar esses sentimentos com compaixão e aceitação, lembrando-nos de que o perdão não significa esquecer, mas sim escolher conscientemente seguir em frente. Lembra o que eu falei de consciência sem peso do ressentimento? A verdadeira cura começa quando reconhecemos nossas dores e permitimos que o tempo e o amor próprio, eu falei, nos ajudem a cicatrizá-las. Dê a si mesmo permissão para sentir, chorar, soltar. Cada lágrima derramada é um passo rumo à liberdade emocional. Lembra que eu falei de escolhas? Eu fico chocada quando bate, sabe? Porque sempre bate, né? Mas eu sempre fico chocada, não vou deixar de ficar chocada. Então, o conselho é: seja paciente consigo mesmo. Respeite o seu próprio ritmo e não se sinta pressionado a perdoar rapidamente, a decidir rapidamente. O tempo se encarrega para esclarecer as coisas. Não é porque é o tempo em si, é porque quando a gente sai do estágio de raiva, irritação, decepção, a gente consegue ver as coisas de outra forma. E a afirmação, se você escolher essa opção, deixa aí nos comentários. Liberto meu coração do ressentimento, abrindo espaço para a paz e o amor. Lindo, né, gente? Essa primeira opção, essa primeira tiragem. Eu espero que tenha feito sentido para vocês que escolheram a opção número 1. Lembrando que é momento de reflexão, vocês vão sintonizar com algumas coisas, outras não vão fazer muito sentido, mas foi uma mensagem muito forte de cura. Me vi nela aqui e eu espero que tenha feito sentido aí para vocês. Se você ficou até aqui, já te agradeço. Deixa o seu like, se inscreve, compartilha. E te vejo nas próximas leituras, tá? Nós temos outros temas aí. É só você acompanhar. Gratidão. Agora nós vamos para quem escolheu a segunda opção, tá bom? Aqui a nossa pedra sodalita, deixa eu colocar aqui. E o arcano vai ser o coiso. A carta do diabo, tá, gente? Essa carta aqui. É aqui. Você vê, vocês enxergam aqui que tem uma menina assustada, tem alguém aqui manipulando, né? E é engraçado que os dois aqui eles estão com medo, mas não conseguem enxergar de onde é que está vindo essa manipulação. Então, fiquem atentos essa semana ao que vocês assistem, ao que vocês estão escutando, o que vocês estão recebendo aí, porque alguma das inquietações de vocês pode estar muito ligado a algo externo. Então, é perfeito também para quem está precisando fazer limpeza no lar, harmonização, tá? Fiquem atentos a isso. Essa carta ela me chamou bastante atenção por isso. Deixa eu ver aqui se não tá. Porque eles estão olhando um para o outro assustado, mas não estão atento à manipulação, entende? Então é uma semana de vocês ficarem atentos a possíveis manipulações. Gasta falando sobre novidade. A mensagem, deixando para trás contratos, ó, energia de contrato, de repetição de ciclo. Eita, que a energia de vocês saiu mais densa. Foice, comunicação com o amigo. Agora, no amor, a energia para quem escolheu a opção número 2. No amor, é dinheiro, amizades, espiritualidade. Vamos aqui então. Muitas pessoas que escolheram essa opção número 2 estão precisando de estabilidade emocional, tá? Aqui é interessante uma coisa, essa pedra, ela fala muito sobre a gente ter clareza. Clareza sobre as nossas decisões. Muitas vezes a gente não está conseguindo enxergar as coisas da melhor forma possível. Por quê? Porque tem muitos filtros negativos, né? Você mesmo tira conclusões sobre as coisas. Então a gente sempre tem gente que sempre pensa no pior cenário, sabe? Essa energia desse cristal traz muito essa mudança de pensamento. E aqui, se vocês forem observar,
Na energia do chicote no passado, fala sobre contratos, fala sobre pactos, sobre situações onde vocês fizeram combinados que está repercutindo na vida de vocês. E aqui é interessante um ponto. O que está vindo muito forte aqui para mim? Você tem o poder de desfazer algo. Você tem o poder de dizer que você não quer mais aquilo. Você tem o poder de recalcular a sua rota. Você tem o poder. Muitas vezes você acha que você escolheu uma coisa e você não pode dizer não, não quero. Porque você talvez se preocupa muito com os outros vão sentir, o que os outros vão achar. E aqui eu falo de compromisso financeiro, eu falo de compromisso amoroso, e tá vindo muito forte. Você tem esse poder de escolha. Às vezes você insiste em se, como é que eu posso falar? Em se magoar ou sustentar situações que não fazem mais sentido para não desagradar os outros. Então, essa leitura vem muito forte sobre você ter esse poder de escolha. E aqui. Ali, ó, o teu maior obstáculo. Cortes, você cortar situações, cortar pessoas, cortar escolhas, você tem essa dificuldade. Porque é como se você sempre esperasse o melhor dos outros, o melhor da situação. Talvez você tenha esse olhar refinado, e é um pouco em contradição o que eu falei, né? De você, uma coisa é você esperar o pior. Esperar é uma coisa, olhar a melhor forma é outra coisa, sabe? Então, vocês aqui escolheram a opção número 2, têm a tendência de não tomar algumas atitudes porque tem algum ganho ali ainda, por menor que seja, sabe? E aí vocês vão postergando muitas coisas, dificultando algumas coisas, e depois se questionam porque algumas coisas não estão dando certo. Aqui, a energia da garça, ela traz essa semana uma energia de renovação, uma energia de novidade, uma energia de fluxo das coisas acontecendo. Mas você precisa não ter mais medo de deixar as coisas no passado. Tanto que, lembra o que eu falei no primeiro momento dessa carta aqui, sobre a manipulação, sobre não enxergar algumas coisas. E aqui eu vale salientar uma coisa. Tem uma coisa que quando eu faço no meu trabalho, principalmente em mulheres que vêm de relacionamentos complicados, existe muitas vezes uma simbiose. O que é isso? Você se integra com o outro, né? Tem uma troca ali sexual, amorosa, e de repente você está com todos os sentimentos daquela pessoa. Você pensa que é você, mas não é, você está misturada naquela pessoa. Que foi exatamente o que eu falei aqui. Você não sabe da onde está vindo aquela sensação, aquele sentimento exagerado, aquele sentimento exacerbado. Então, aí você acaba recebendo como se fosse uma antena das coisas sem entender de onde vem, sabe? E aí você não se abre para esse novo, você não se abre para esse movimento. E nessa leitura, ela é muito específica para algumas pessoas, porque eu vejo como se fosse o seu mentor trazendo essa mensagem para você. Essa mensagem ela vai te encontrar no momento certo. Inclusive, eu vou até recortar só essa parte da número 2 porque eu sinto que vai ser direcionado para mais pessoas, tá? Por quê? Porque é como se o teu mentor te trouxesse essa mensagem no momento certo para você entender por que você acha que algumas coisas não estão chegando como novidade na tua vida. Entende? É um momento que parece que as coisas estão travadas, mas não é. A vida ela está precisando de movimento. A vida tá pedindo comunicação, tá pedindo movimento. E é isso que talvez te traga mais clareza. Algumas pessoas seria muito bom que vocês fizessem uma leitura, tá? Particular, para entender alguns âmbitos da vida de vocês, para que a gente possa se aprofundar mais e entender que situação é essa. Só que a vida, ela está fazendo todo esse movimento para você ter uma estabilidade emocional. Uma estabilidade emocional de escolher o que é leve, o que é bom, o que expande, tá? Muita essa energia de escolha. É bem forte aqui a mensagem para vocês, tá? Mas lembrando que é uma previsão semanal, mas que tá vendo como não é só uma previsão, a gente acaba trazendo outras nuances que talvez você esteja passando por aí. E aqui eu vou para a parte que seria a parte semanal, né?
Na parte do amor, traz a energia do urso, uma certa rigidez. Essa rigidez vem de quem você está se relacionando, vem de você, vem. Tem algumas mulheres aqui solteiras, ou homens também solteiros, que estão muito num pensamento de não sou bom o suficiente, é por isso que ninguém aparece. Só que você, meu amor, você está num momento de transição da sua vida, de deixar muitas coisas no passado que não fazem sentido. Então, pensa bem, quem é comprometido? Com quem você está se relacionando? Ou comprometido que eu digo assim, quem está conhecendo alguém, namorico e tal. Que expectativa você está colocando em cima disso e que você possa reformular o seu pensamento para você não colocar tanta energia, porque está pedindo para você liberar espaço. Eu vejo uma rigidez, eu vejo querendo que as coisas aconteçam de uma determinada forma, sabe? E não é a energia, não é a energia do momento. É você conseguir se alinhar, se equilibrar, tá? Se desvencilhar de algumas coisas, fazer esse rompimento que eu falei que acontece em muitas trocas que não são compatíveis, entende? Então, é um momento de você ver muito bem quem você está querendo, quem você está desejando, como você está se relacionando, porque existe muito, ou você é a pessoa que está querendo muito, às vezes se anulando, ou essa pessoa que você está querendo, ela tem esse padrão, sabe? E se você não tem ninguém, veja como é que está essa dinâmica na sua vida, ou como já foi, porque talvez precise ressignificar alguma coisa, tá? Aqui, na energia do dinheiro, né? Fala sobre essa movimentação lenta, essa dificuldade, e isso está tudo interligado a isso aqui. Eu vejo tanto vínculos relacionados a relacionamentos, porque tem pessoas que gastaram muita energia com relacionamento, e tá faltando para criatividade, para libido, para o prazer no trabalho também, tá? Então, parece que tá mais dificultoso, mas é porque talvez você não tenha equilibrado os pratinhos aí, sabe? Tá faltando esse equilíbrio. E você vê o que faz sentido, tá? Então, pode ser sim que seja uma semana mais travada, uns próximos dias mais travado, mas porque você precisa reorganizar algumas coisas. Precisa reorganizar, precisa entender de forma mais profunda o que você possa estar passando. Aqui na parte dos amigos, né, traz a energia da chave, né, sobre pessoas te trazendo essa clareza, pessoas te indicando alguém que possa te ajudar nesse processo. O teu meio, as pessoas ao teu redor, elas trazem muitas informações sobre sobre o que você está passando, se você perceber, tá? Eu sempre falo isso e vou repetir de novo. Tinha uma professora minha que falava que as pessoas são marionetes do universo para nos mostrar aquilo que precisa ser trabalhado. Então, veja que tipo de pessoas estão próximas a você, são pessoas que reclamam muito, são pessoas que só pensam nelas, são pessoas, que tipo de pessoa? São pessoas que têm pensamentos expansivos, que querem oportunidades de dinheiro, ou são pessoas que estão reclamando o tempo todo, estão doentes o tempo todo? Então, o que vai estar ao teu redor provavelmente vai ser o que está dentro de você. E você precisa virar essa chave para que você que modifique outras coisas aí, sabe? É um momento muito importante para você ter essa consciência, para você fechar esse ciclo que você está vivendo. E fala muito de estabilidade emocional. Eu digo e repito, você está sendo bombardeado de forma inconsciente pelo meio, pelas pessoas, pelas relações, mas porque você se nega muitas vezes a ter aquele posicionamento que eu falei, tá? Aqui na parte da espiritualidade, é uma carta maravilhosa, que sai a carta dos peixes, que fala sobre fluxo, que fala sobre movimento, que fala, eu vou trazer até o ponto limpeza, limpeza emocional, para que as coisas possam fluir de fato. Porque a gente tem uma mentalidade muito limitada, sabe? Às vezes você pensa que, só dessa determinada forma que eu vou conseguir dinheiro, só esse tipo de pessoa que vai me fazer feliz na minha vida. Então, é muito uma projeção de fora. O que vier fora vai me preencher. O que tem fora vai fazer sentido. E não é. A vida está te chamando a olhar para dentro, a ressignificar algumas coisas para mudar ao teu redor. E talvez seja até um pouco difícil você entender o que eu estou falando. Porque esse teu
meio social está um pouco te enchendo, sabe? Então, é interessante você se atentar para isso. Quais são os meus maiores medos? Quem compactua com esses medos? Isso realmente é meu ou isso é dos outros? O que faz sentido para mim agora? É realmente isso que eu quero? A vida está te chamando a deixar contratos e pactos no passado. Contratos a gente tem com familiares, com forma de pensar, com o nível financeiro deles. A gente tem com as pessoas que a gente se relaciona. A gente vai criando ideias ali e você vai se fechando, se protegendo ou se armando. Porque você não quer repetir uma história ruim, sabe? Então, às vezes, o relacionamento, as coisas que você está vivendo, está muito ligado a isso. Ou o contrário também, você está se relacionando e ali é muito bom. Só que tem coisas que te incomodam. Aí você vai e não fala. Por que você não fala? Porque você tem medo de perder esse bom, porque você já viveu muito no ruim com outra pessoa. Então, tá entendendo a projeção que está acontecendo aqui? E a vida vem chamando para movimento, novidade, fruto, coisas novas chegando, que é a energia da graça. Mas talvez você precise falar sobre isso, sobre o que você está sentindo, sobre o que você está pensando, para que as coisas fluam. Então, assim, isso é uma mensagem muito espiritual, é uma mensagem que nem todo mundo vai entender, que saiu aqui nessa opção 2, mas que vai virar um vídeo só dessa mensagem, que eu sei que vai chegar para as pessoas certas que estão precisando. Então, assim, a tua vida ela não está travada, ela não está, as coisas não estão desgastadas. Você está recebendo muita influência do seu meio, das pessoas e de situações. Tá certo? Cadê aqui? Agora a gente vai para o oráculo da Lua para ver o que reserva para vocês de carta e de orientação. Não imaginei que essa leitura fosse tão forte. Ai, ai. Mas é assim, gente, vivendo e aprendendo. Caminho da ação. Tem uma leitura que eu peguei essa semana que eu falava muito da energia masculina. E essa energia está ressoando demais com a energia dessa pessoa. Eu vejo que às vezes tem muitos ciclos, sabe? As pessoas elas estão passando por ciclos parecidos. Então tem muita gente que está precisando fortalecer a energia masculina, sabe? A energia do impulso de fazer as coisas na própria vida. Deixa eu ver aqui o caminho da ação, 22. Em meio aos caminhos da vida surge a poderosa energia da ação. É o momento de deixar para trás a inércia e avançar com coragem em direção aos nossos objetivos e sonhos mais profundos. Quando nos encontramos diante das oportunidades, a ação é a palavra de ordem. É o impulso que nos leva a transformar nossas intenções em realidade e dar vida aos nossos planos mais audaciosos. Lembra, tanto no relacionamento como financeiro. Precisa de ação, precisa se impor para que as coisas se movimentem. A ação não espera por momentos ideais ou circunstâncias perfeitas. Ela se lança com determinação, superando obstáculos e desafiando limites. Limite esse seu que você possa ter colocado com medo de perder algo, sabe? Esta carta nos lembra que cada passo que damos, cada escolha que fazemos molda o nosso destino. Conselho, arrisque-se. Enfrente seus medos de fracassar e não fique paralisado. Lembre-se de que muitas pessoas que revolucionaram o mundo enfrentam riscos para alcançar o crescimento pessoal. Quem escolheu a opção número 2, se quiser deixar aí, ou você que está assistindo esse vídeo em qualquer momento, digita aí nos comentários. Sou a força que transforma meus sonhos em realidade. Que leitura, né, gente? Às vezes a gente acha que está travado e tal. Muitas vezes o que falta é impulso, ou pulso, né? Pulso, pulsar, vida, ação pela própria vida. E aqui fala, não espere o momento perfeito, não espere o relacionamento perfeito, não espere as condições perfeitas, não espere, porque a vida ela tá aí para ser vivida, para ser lançada, e muitas vezes o que falta é coragem. Ah, mas eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Quando acontecer, você vê como resolver, tá? E tenha pessoas legais, fortes do seu lado, que traga essa estrutura para você, e não pessoas que vão estar meio que mais lascado que você.
sabe? Porque aí você vai estar recebendo essa interferência. Então, caminho da ação. Agora é um movimento de ação, de entender as coisas e de ter estabilidade emocional. O seu foco é a estabilidade, para que todas as outras coisas fluam por consequência. Entendeu? Então, me conta aí se fez sentido, se chegou na hora certa. Eu fico muito feliz que você tenha ficado até aqui. Sou muito grata por cada inscrito, por cada comentário, compartilhamento, que ajuda muito no crescimento do canal, tá? Porque eu estou bem pertinho aí de bater algumas horas. Algumas horas não, as horas, né? E é isso. Muito obrigada. Até a nossa próxima leitura. Que você tenha uma semana maravilhosa, que você possa fazer essa semana maravilhosa, porque o destino, ele só é mudado, né, através das nossas ações, através do que a gente faz agora. Isso é o que faz as cartas. As cartas não prevê o destino e diz vai ser assim. Te traz possibilidades, tendências, e você, com seu livre-arbítrio, escolhe onde você quer colocar energia, o que você quer fazer, e isso, existe liberdade maior e melhor do que essa, você escolher. É isso, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Até uma próxima leitura.